Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte rupestre. Na verdade eu vou fazer uma breve introdução aqui, depois a aula é a aula do nosso projeto. Lá a gente fala um pouco teoricamente, depois tem uma prática do fazer, né, artístico. Então a gente começa com falando dessa arte rupestre como uma expressão, como uma linguagem que um determinado povo, né, determinada cultura de um lugar, de um tempo, falava através dos desenhos que faziam nas suas cavernas, fazia essa relação de desenho, figuras, símbolos e geralmente usado para uma comunicação. E eu pediria ou pensaria hoje como a gente continua nos dias atuais na nossa arte contemporânea se expressando, né? Quais as formas, quais as possibilidades, já que hoje a gente tem uma possibilidade maior enquanto arte de comunicação, de expressão. Hoje a gente pode se expressar através da música, do cinema, do teatro, da fotografia, da pintura, né, das tatuagens, enfim, a gente tem uma possibilidade enorme de falar, de expressar através do que a gente pensa, sente. Então, os tempos mudaram, muitos anos se passaram, mas a gente continua ainda, enquanto ser humano, com a necessidade de se expressar, de colocar a forma que a gente quer falar, quer sente, quer, enfim, contextualizar com todo o resto das pessoas e um contexto social e tudo mais. Então, deixo aqui o vídeo pra gente falar um pouquinho da arte agora enquanto rupestre, como que era essa arte, e espero que vocês gostem do nosso vídeo. Até a próxima! Olá, tudo bem, minhas crianças e jovens do projeto Arte Sem Fronteiras? Então, hoje eu estou aqui para a gente começar a trabalhar algumas aulas com vocês, que eu considero que vai ser bem interessante, porque nós podemos pensar a arte em várias possibilidades, de várias maneiras. E para a gente entender melhor todo esse contexto da arte, nós precisamos da parte teórica, a gente precisa ter algum conhecimento dentro da parte de como que se deu ao longo do tempo. Então nós vamos dividir esses vídeos, né, dessas aulas em 12 momentos. A gente vai começar desde a arte rupestre até a arte moderna e contemporânea. Então a gente vai trazer para vocês algumas falas, alguns contextos, algumas imagens para ilustrar esses momentos ao decorrer da história da arte, e para que vocês entendam melhor quando a gente está fazendo toda a aula artística, o fazer artístico, para a gente ter essa compreensão de como que se dava em determinados momentos, qual que era a contextualização histórica. E aí, então, ao longo do tempo, a gente vai se comunicando, a gente vai conversando aqui, vocês vão tendo a possibilidade de nós estarmos um pouco mais perto, né? Aqui no Brasil, aí na África, né? Com as crianças africanas de Moçambique, né? Com as crianças aqui do Brasil, do projeto do Promenor, com o projeto da Maria Falcon, com o projeto do Lar de Acolhimento das Crianças, e com o projeto, então, de Muzumuia, com as crianças do batik e da cerâmica. Então, para começar hoje, nós vamos começar falando da arte rupestre, aquela arte que acontecia nas cavernas.
A gente está falando ainda de um período anterior à própria história da arte, né? A gente está falando de um período onde que não se havia escrita. Então, quando a gente pensa que não havia escrita na época, a gente começa a pensar como que eles faziam para comunicar. Então, a partir desse momento, na pré-história, eles começam fazendo dentro das cavernas desenhos de caça, desenhos de animais, desenhos de uma forma expressando a comunicação, como que eles iriam falar ou como que eles iriam expressar as suas rotinas do dia a dia. Uma coisa super comum também na arte pré-história ou então nessa arte rupestre é pensarmos que eles não havia escrita, os povos eram nômades, eles ainda não haviam essa questão da plantação, do plantar, então eles colhiam os alimentos, né, que a natureza servia, e também eles tinham a questão da caça, da pesca. Uma das outras questões bem importantes da arte rupestre é que não havia tintas, né? Não do modo que a gente conhece essas tintas hoje. Então a gente pensa como que eles faziam para fazer essas gravuras, esses desenhos. E eles faziam esses desenhos dos bisões, dos desenhos das caças, das próprias pessoas, né? Eles faziam a partir de tinta extraída do sangue de animais, de ervas, de carvão, das próprias rochas, de fezes de animais. Então eram desses elementos que eles extraíam as tintas e que ainda hoje é encontrado em algumas cavernas que se conheceu, que foi descoberto há bem pouco tempo atrás, e que vem todas essas pinturas, esses desenhos, que então mostra esse tempo do qual a história da arte se refere à arte rupestre, a arte nas cavernas, as artes em lugares que a gente talvez hoje acha tão desconhecido, porque hoje na idade contemporânea a gente só conhece ela através de alguns encontros que foram ao longo do tempo sendo encontradas essas cavernas. Então a gente vai fazer também hoje como aula prática, a partir dessa aula teórica que a gente só está falando assim, bem assim, uma síntese bem pequena dessa arte, onde que a gente vai falar então a partir de como que a gente pode fazer alguma coisa para relembrar aquelas pinturas daquela época nessas cavernas, ok? Então agora a gente vai para a aula prática, né, do fazer artístico. Já que a gente contextualizou um pouquinho, a gente trouxe a história da arte rupestre, então agora a gente vai trabalhar um pouquinho de como que a gente poderia fazer algo no sentido de como uma arte bastante simples, mas para a gente contextualizar agora para que vocês também lembrem um pouco mais dessa arte. Então a gente vai fazer algo assim para que lembre bastante como que eram feitos naquela época. Claro, não é essa técnica, era uma outra bem diferente, como eu já expliquei, mas a gente vai fazer uma arte que se assemelha, fica um pouquinho parecida com a arte rupestre. Aqui eu fiz já um desenho, eu já ilustrei um desenho, e aí esse desenho também, eu fiz um desenho que relembra um pouco das figuras, né, que eram ilustradas nas cavernas naquela época. Feito o desenho, pode ser desenho de linhas simples, com animais, com pessoas, enfim, como cada um achar melhor, desde que seja algo bem simples, porque a gente está falando de uma era que não se tinha, né, grandes habilidades até então, assim, se bem que eram desenhos muito bonitos já feitos nesses lugares, nessas cavernas. A partir então desse desenho, a gente vai pegar a cola e a gente vai passar sobre as linhas do desenho. A gente vai passar em todo o desenho, todas as linhas, de preferência uma boa quantidade de cola, uma generosa quantidade, bem com calma, devagar, vamos passar sobre todas essas linhas e
Depois que a gente terminou de passar todas essas linhas, nós vamos deixar um tempo para fazer a secagem. Então, acredito que em torno de 1 hora, talvez, depende muito do calor, se tá mais quente, um pouco mais frio, mas é um tempo que a gente vê que já tenha secado o desenho, pra gente pegar esse desenho e começar a trabalhar de novo. Então, aqui eu trouxe um outro desenho do qual eu já passei a cola e a cola já tá sequinha. Olha só, sobre as linhas, ela fica com um brilho, porque é a cola, né, que impermeabiliza o desenho. Então, aqui a gente já tem o desenho com a cola sequinho, passado em cima dos traços, né? E aqui eu já iniciei com um desenho que seria uma pintura bastante simples, né? A gente pode pintar só fora da parte do desenho, depois a gente pode trazer uma outra cor para dentro do desenho. Só lembrando que naquela época não haviam muitas tonalidades de cores, né? Que também não haviam muitas possibilidades de fazer os pigmentos, as cores, as tintas. Então, como eles usavam tintas extraídas da própria natureza, da parte vegetal também, do carvão, das pedras, né? Enfim, eles buscavam em várias possibilidades essas tintas, então a gente também não tinha uma gama muito grande de cores, ficava mais nas tonalidades de ocre, de pretos, né? De verdes. Então a gente também não tinha muita possibilidade. Eu vou fazer algo bastante simples aqui, que seriam assim só para vocês entenderem um pouquinho melhor como que se dá então essa arte nesse período de tempo. Aí a gente trabalha com essa cola, que ela, além de dar o brilho, ela vai fazer então com que a gente não consiga passar o lápis aonde que está a cola, né? Então, a partir desse momento que nós pintamos e que o desenho está concluído, a gente pode pegar esses desenhos aqui, fazer alguns recortes nele. A gente pode fazer um mural, ou a gente pode levar para o nosso caderno de desenho, ou fazer até nas próprias folhas do caderno de desenho. Eu até aconselho a vocês a fazer no caderno de desenho que nós temos para todo o projeto. Fizemos no caderno de desenho, onde então a gente vai guardando etapa por etapa desses períodos da história e dessa contextualização sempre que a gente vai trazer a partir da aula teórica, então depois a gente vai trazer afirmando na aula, nas práticas, né? Então a gente vai pintar esses desenhos aqui, trabalhando, ilustrando de alguma forma. E eu pediria assim para vocês, hoje se vocês fossem contar a história da vida de vocês através do desenho, se não tivesse então a possibilidade de nós escrever, como a arte é uma linguagem e é uma expressão, a gente pode se comunicar como eles já faziam nessa época. Vejam vocês que nós estamos falando de um tempo que o desenho ele representava antes da própria escrita, né? Então, se eu perguntar para vocês hoje o que vocês fariam, que história vocês contariam se vocês quisessem deixar a história de vocês contada para as próximas gerações ou pessoas que virão, quais os desenhos que vocês iriam fazer? Então eu sugiro que cada um faça as suas histórias, né? O que gostaria de deixar desenhado para as pessoas que vão vir ou que vão conhecer um pouquinho da história de vocês. Aí vocês podem fazer desenhos das mais grandes possibilidades, desde estudar, trabalhar, a vida cotidiana de cada um. Qualquer possibilidade que vocês acham que seria interessante vocês falar nos dias atuais da história de vocês. Assim como eles deixaram naquele período da história desenhos para que a gente conhecesse a realidade deles. Então vocês hoje podem fazer o mesmo. Através desses desenhos, então a gente pode contar um pouquinho da história de cada um de vocês.
ok? Esses desenhos, então, como eu falei anteriormente, a gente pode deixar no caderno de desenho, que lá no final eu vou estar olhando todos os cadernos de desenhos, eu vou estar olhando os desenhos de todo mundo que a gente foi estudando ao longo desse tempo, tá ok? Obrigado e grande beijo a todos!